pessoalzinho de Fátima, que alegria estar com vocês falando sobre Nossa Senhora nesse 13 de maio. Eu comecei a tentar falar várias vezes sobre Nossa Senhora de Fátima diretamente, mas Deus não quis, Deus não deixou. É uma história comprida, mas Ele queria que eu falasse sobre a maternidade humana de Maria e sobre nossa correspondência a essa maternidade. Muito bom estar com vocês nesse 13 de maio. Rezem por mim. Que alegria poder estar falando da nossa mãe. Sim, nós temos uma mesma mãe, Maria, mãe de todos os homens. Maria, mãe de todos os pecadores. Maria, mãe da humanidade. Maria, mãe dos que sofrem. Maria, mãe dos que creem, mas também dos que não creem. Maria, mãe dos que esperam, mas também dos que não esperam. Maria, mãe dos que amam a Deus, mas também dos que não o amam. Vamos voltar para o contexto em que Nossa Senhora recebeu das mãos de Jesus a missão, a vocação, o mandato da sua maternidade para conosco. Vamos lá. Jesus já estava perto de morrer. Quando ele disse a Maria, mulher, eis aí o teu filho. E disse a João, eis aí a tua mãe. Depois que Jesus falou isso, Jesus só falou mais uma vez, quando ele deu um grande grito e entregou o Espírito, dizendo, tudo está consumado. Nós nem sempre nos damos conta do quão difícil foi para Jesus e para Maria esse momento. Veja bem, Jesus já havia entrado em processo de tetania. O que é a tetania? Como Jesus estava desidratado, desde a noite anterior que Jesus sofria, perdia sangue e sabe Deus se tinha bebido alguma água, né? Então, ele estava extremamente desidratado. Com isso, os sais do sangue tinham ido embora. A água tinha ido embora. Houve um desequilíbrio, não é, no metabolismo de Jesus. Jesus teve tudo o que você pode imaginar, todas as dores, né? Jesus foi literalmente desconjuntado em todas as suas juntas, perdeu sangue, perdeu água, perdeu gordura, perdeu nutrientes. Jesus estava um farrapo, sem forças. Qualquer coisa que Jesus fizesse ou dissesse já era sobre-humano. Só pela flagelação e a coroação de espinhos já teria sido suficiente para Jesus morrer. Mas o amor deu forças a Jesus. E quando ele, com certeza, cada vez que ele caía, quando ele levantava, quando ele lembrava de nós, ele levantava e prosseguia. Eu gosto de meditar sobre as quedas de Jesus, porque eu sei que ali ele se levantou porque ele se lembrou de mim. E porque ele disse, não, eu preciso até o fim por causa da Emi. E ele disse também sobre você, não, eu vou levantar e vou até o fim por causa desse meu filho, dessa minha filha. Jesus, então, ele chegou a esse momento, ele já tinha sido flagelado, coroado de espinhos, tinha passado a noite preso, certamente sem dormir, acorrentado, sofrendo, ferido, já sangrando. Ele havia sido pregado na cruz, havia perdido mais sangue, passado mais dor. Às vezes eu vejo, né, nós com dor de cabeça, a gente parece que não quer ouvir nenhum mundo. Dor de cabeça, o mundo para com a nossa dor de cabeça. É bom nesses momentos imaginar a dor de Jesus, o cúmulo de dor, o abismo de dores. Pois bem, nesse momento já no final, já perto de morrer, depois de ter passado por tudo isso, depois de ter dito várias vezes, não pense que Jesus disse só uma vez,
Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus repetia, né? Você vê em algumas traduções, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava exausto pela dor física, exausto pela dor moral, exausto pelo esforço sobre-humano de não desistir, de ir até o fim, de cumprir a vontade do Pai. E Jesus estava então, como ele perdeu sangue, como ele perdeu sais, como ele perdeu água, como ele perdeu nutrientes, ele entrou em tetania. Na hora que ele disse, mulher, eis o teu filho, ele já estava, talvez, sabe Deus há quanto tempo, em processo de tetania. Ou seja, a sua musculatura se contraía de forma intermitente e desordenada. Ele tinha contrações musculares dolorosíssimas. Seus músculos se contraíam e permaneciam contraídos como uma grande cãibra, aquela cãibra mais dura que você pode imaginar, em todos os músculos ao mesmo tempo, sem que ele pudesse se mexer na cruz. Só que essa tetania que não permitia que ele se mexesse na cruz, ela também dava a ele falta de ar, porque para respirar ele precisava se apoiar nos pés, levantar o tronco, pegar o ar, mas a tetania não deixava mais ele se mexer, quer para expirar novamente, ou seja, relaxar, pendurado na cruz e expirar, quer para ele inspirar novamente. Então, Jesus estava nesse sofrimento de tentar respirar e não ter mais forças, nem musculatura, nem resposta adequada dos músculos para respirar. Falar para Jesus era uma das coisas mais difíceis. Ele, o Verbo de Deus, para ele dizer uma frase nessa situação, era um esforço sobre-humano, uma dificuldade além do que se pode imaginar. Mas ele reuniu forças, as suas últimas forças, e nos deu a sua grande herança. Eis aí a tua mãe. João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus não disse com essa rapidez que eu estou falando, mas dificilmente Jesus conseguia dizer uma palavra com uma dificuldade enorme. Era difícil também ouvi-lo. O sangue jorrava por todo lado, pelo seu nariz, provavelmente também pela sua boca. Jesus foi amarrado no pescoço como um animal. Mas ele conseguiu dizer o que ele queria para a fundação da sua igreja, para a fundação da maternidade humana de Maria. Não é que ele tenha fundado a igreja aí quando ele disse isso para Maria, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nesse momento, para que a igreja dele existisse, ele precisava de uma mãe, atenção, que a gerasse. Ele precisava de uma mãe que gerasse a igreja na dor. E a igreja, especialmente, precisava de uma mãe que a gerasse, que cuidasse dela. Veja bem, Jesus poderia ter aparecido de 1 milhão de maneiras, da maneira que ele quisesse imaginar. Mas ele escolheu ter uma mãe que o gestasse, que desse à luz, que o amasse e que estivesse com ele e que ele pudesse nos dar de herança. Que ele pudesse nos dar como intercessora, que ele pudesse nos dar como modelo.
no sonho de Deus sobre Maria, a mulher perfeita, a mulher concebida sem pecado original, há toda uma caminhada da missão de Maria. A mãe do Verbo de Deus, que na sua divina maternidade amou a Deus com o amor que lhe era dado pela própria Trindade. A gente já falou nisso no vídeo passado. Depois dessa formação dessa menina, desse ovozinho para o amor, a formação intelectual de Maria e a formação espiritual de Maria no templo. Lembre-se, Maria é humana, Maria não é Deus, não é divina, ela ama com o amor de Deus, mas ela é humana. Depois essa menina conceberia pelo poder do Espírito Santo, daria à luz a Jesus Cristo e passaria 30 anos se submetendo a Ele e especialmente no ponto de vista sobrenatural, espiritual, ela se submetia ao seu filho espiritualmente. E ele se submetia a ela humanamente. 30 anos nessa mútua submissão sublime, fantástica, maravilhosa, indescritível. Depois, a sua morte, a dor de Maria, que acolhe a paixão de Cristo e sofre moralmente, sofre em seu coração tudo que Jesus sofreu, unida a Ele não somente porque estava presente, mas unida a Ele na sua alma, uma vez que os seus dois corações eram um só coração, pela oração e pela Imaculada Conceição e pela comunicação da graça de Deus a ela. Depois Maria, que preparada por toda essa vida, ela acolhe mais uma vez a vontade de Deus a nos acolher como filhos e se torna a nossa mãe para todo o sempre. Jesus não nos deu a Maria e Maria a nós até ela subir aos céus. Não, foi para sempre. Foi para sempre. Jesus, então, que havia preparado essa mãe para nós, Jesus, no auge do seu esforço, nos dá Maria e dá Maria a nós. E Maria, que nos recebeu da boca de Jesus, da boca do Verbo de Deus, que nos recebeu do próprio Verbo, da própria palavra, e essa palavra, quando ela é dita, ela age. A palavra de Deus tem o poder de agir ao ser dita. Deus disse, faça-se, e foi feito, nós vemos no Gênesis. Basta Deus dizer. Então, esse Deus disse a Maria, eis o teu filho. E isso se fez. Isso se fez dentro de Maria. Isso se fez dentro de João. Isso se fez também, depois nós vamos ver ao decorrer da história da igreja, isso se fez também efetivamente no dia a dia, na história da igreja, dentro e fora de Maria, dentro e fora de João, dentro e fora dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, dentro e fora de você e de mim. Isso é algo que nós necessitamos meditar. É impressionante como a gente não medita sobre isso. A palavra de Deus, ela de fato se realiza na hora em que ela é dita. E ela é eterna. Deus não disse, façam-se as águas, depois foi dormir e as águas desapareceram. Não, elas estão aí ao longo do tempo, até Deus mesmo decidir retirá-las. Deus não disse perdoai-vos, Deus não disse amai-vos, Deus não disse dai a outra face, Deus não disse perdoai os vossos inimigos, não é? Jesus não disse nada disso
só para aquele minuto, só enquanto ele estivesse vivo. Não, é para sempre. O amor é para sempre, o perdão é para sempre, a palavra de Jesus é para sempre, a verdade é para sempre. Quando Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho, isso se realiza no coração de Nossa Senhora com relação à igreja, com relação a todos os homens, para sempre, para sempre. Nossa Senhora assunta aos céus, Nossa Senhora no céu de corpo e alma, ela está lá para sempre, sendo mãe da humanidade para sempre, sendo a tua mãe para sempre, hoje. Então a maternidade de Nossa Senhora, a maternidade de Nossa Senhora com relação a nós, não é uma maternidade passageira, não é uma maternidade que só durou até ela subir para o céu. Não, é uma maternidade permanente. Essa palavra do verbo dada à sua mãe, quando diz, eis o teu filho, ela se realiza, como eu disse, no interior de Maria, e ela se realiza através de Maria e em Maria durante toda a eternidade. Nossa Senhora nunca mais deixará de ser mãe de Deus e Nossa Senhora nunca mais deixará de ser mãe dos homens e nunca mais deixará de ser mãe da igreja. Isso significa que Deus, naquele momento, dá a Nossa Senhora a prerrogativa, o privilégio, o poder de ser tua mãe e minha mãe para sempre. Eu gosto de rezar pensando, me colocando no lugar de João. Mulher, eis aí a tua filha. Emir, eis aí a tua mãe. Eu posso rezar isso a qualquer minuto da minha vida e no céu eu posso rezar isso. E no céu eu posso louvar a Deus por isso. Porque efetivamente, a cada dia eu posso dizer, Maria, tu és minha mãe. Maria, age, faz, ajuda, mostra, orienta, guia, vai na frente. Maria, me livra, me liberta, esmaga a cabeça da serpente, cuida de mim. Maria, ora a Deus para que Ele derrame sobre mim o Espírito Santo e tudo mais. Ela é a mãe dos pecadores, ela é a mãe da humanidade, ela é tua mãe, ela é minha mãe, ela é mãe dos confessores, mãe dos sacerdotes. Ela é mãe dos aflitos, ela é mãe dos que sofrem. Ela é mãe e rainha das famílias. E ela é a intercessão onipotente. Tudo que você pede a Maria, Deus ouve. Porque ela é a tua mãe. Mas antes de ser a tua mãe, ela é mãe de Deus. E ele, como diz São Luís Grignon de Montfort, continua a obedecer a Maria. Como nas bodas de Caná, né? Meu filho não tem mais vinho. Sim, mamãe, o que nós temos a ver com isso? Vão lá, encham os vasos, encham as talhas, levem para ele, façam o que ele disser. Né? Aliás, Nossa Senhora não mandou encher as talhas, ela mandou somente fazer o que Jesus dissesse. Ela tinha certeza que ele iria fazer o pedido dela. Ela tinha certeza de que ele iria atendê-lo. No coração dessa mãe que ama com amor de Deus ao seu Filho divino, estão os segredos do coração do Filho. Quando você pede a ela, como filho, como filha, ela também pede a Jesus como ele sendo filho dela e ele sendo ao mesmo tempo o Senhor dela e o Deus dela. Mas isso é assunto para outro momento.
Vamos voltar para Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Nossa Senhora, então, passa a dor, né, e o mistério da morte, do sepultamento e a alegria da ressurreição de Jesus. E Nossa Senhora, a partir daí, ela assume não o comando, mas o cuidado da igreja. Mãe não é assim? Mãe não assume o comando. Raramente, só quando há algum desequilíbrio. Mas não havendo, a mãe assume o cuidado. A mãe assume o amor. A mãe assume a ternura, a caridade. E Nossa Senhora, então, assume dessa forma o cuidado da igreja. Os discípulos estão todos morrendo de medo. Ela com certeza consolou, amou, conversou, encorajou para que eles não tivessem medo dos judeus. Os apóstolos estavam no cenáculo morrendo de medo. Lá estava Nossa Senhora com eles, consolando, orientando, rezando, ensinando a rezar. Eu nunca rezo sem Nossa Senhora, sabia? Eu sempre peço a ela que ela venha rezar comigo, por mim, em mim, ou seja, fazer tudo, e ainda traz o Espírito Santo que age em mim e permite a minha oração e faz a minha oração. Nossa Senhora então estava rezando com os discípulos, rezando com os apóstolos. Lá, com medo dos judeus, eles estavam, mas ela de jeito nenhum. Mas veja bem, a caridade que Nossa Senhora assume e que Nossa Senhora exerce para com os apóstolos medrosos, lá no cenáculo, que Nossa Senhora exerce para com os discípulos de Jesus, é a caridade divina. Veja bem, nós vimos no vídeo passado como Deus, a Trindade Santa, comunica a Maria, aquela criancinha, aquele ovozinho que acabava de ser gerado no seu seio. Deus dá a ela a graça, toda a graça. Deus comunica a Nossa Senhora a sua caridade. Claro, ele continua a ser Deus, ela continua a ser Maria, evidentemente. Porém, o amor com que Nossa Senhora precisava amar a Deus, ao Filho de Deus, ao Deus vivo que estava ali, Deus e homem, na pessoa única de Jesus Cristo, nas mãos dela, a caridade que ela precisava, o amor que ela precisava para amar a Deus era o amor divino. Então, Nossa Senhora, como a gente explicou no vídeo passado, ela amou Jesus com amor divino. Mas atenção, ela não parou de amar Jesus com amor divino quando Jesus morreu e ressuscitou. Não, esse era o amor com o qual ela amava, ela, a Imaculada Conceição. Ela, Maria de Nazaré, Mãe de Deus, Mãe do Verbo encarnado. Então, essa mãe nos ama com amor divino. Ser católico é maravilhoso. Você é amado por Deus com amor divino, com amor de Deus, e você é amado pela mãe com amor divino, com amor de Deus. Mas esse amor divino em Maria está numa pessoa completamente humana. E o amor divino de Jesus está na pessoa de Jesus Cristo, que é humano e que é divino. E claro, com o Pai e o Espírito Santo nos ama com amor divino. Então nós somos amados com amor divino de todo jeito. E também nós, a caridade que nós exercemos vem de Deus. Na nossa imperfeição,
ela não, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né, uma colocação inadequada, mas a caridade divina não passa por nós inteiramente, porque com o nosso pecado, com a nossa imperfeição, com as nossas faltas, não é? Nós, assim, colocamos barreiras à graça de Deus. Mas o amor com que Nossa Senhora nos ama é um amor divino que foi dado a ela para amar Jesus e depois da cruz para nos amar. Você entende? É o mesmo amor divino que desde aquela sementinha que nós falamos há pouco tempo até hoje continua nos amando com o mesmo amor divino. Nossa Senhora não conheceu outro amor. O mesmo amor com que ela ama Jesus é o amor com que ela nos ama. Assim como o mesmo amor com que Jesus ama o Pai, é o amor com que Ele nos ama. Dá para entender? Não, não dá. É grande demais. É alto demais, é sublime demais. Nós não conseguimos alcançar. Porém, quando você pensar que Maria é sua mãe, quando você se lembrar que Maria é mãe de todos os homens, dos que creem e dos que não creem, dos que amam e dos que não amam a Deus, dos que esperam em Deus e dos que não esperam, dos que acreditam e dos que não acreditam, de todos, dos mártires e dos martirizadores, das vítimas e dos assassinos, dos ladrões e dos que foram roubados, mãe de todos. Quando você se lembrar disso, lembre-se que ela te ama e que ela nos ama com o amor divino que foi dado a ela para ela amar Jesus na mesma altura de amor. O amor divino que foi dado para ela amar Jesus de formas que ela pudesse amar dignamente o Filho de Deus, para que o Filho de Deus pudesse ter aqui nessa terra a altura e a perfeição do amor do próprio Deus. Nós não podemos achar que o amor de Nossa Senhora por nós é somente um amor humano. Não podemos achar que o amor de Maria por nós é um amor como o meu, como o seu, só que maior, que mais legal, que mais puruzinho, mais condescendente, mais misericordioso. Não. Maria espelha todas as virtudes do seu Filho, Jesus Cristo. Maria espelha todas as virtudes do seu Filho, Jesus Cristo. Ela é humana, ela é uma criatura, mas ela é a mais perfeita das criaturas. E o amor com que ela nos ama é um amor semelhante, um amor que espelha o amor de Deus por nós. Como não confiar numa mulher dessa? Como não crer que até hoje Nossa Senhora cuida de nós? Nós não somos obrigados a acreditar nas aparições marianas, mas a Igreja reconhece algumas aparições. Dentre elas, Fátima, onde Nossa Senhora fala clarissimamente da Primeira e da Segunda Guerra, e onde Nossa Senhora nos fala dos riscos do comunismo, das ideias comunistas. Às vezes a gente não entende bem, mas ela diz: o comunismo espalhará as suas ideias. Ela não diz que o comunismo espalhará as suas ideias políticas ou suas ideias econômicas, isso também. Mas a ideologia está espalhada no mundo inteiro. Certamente porque aquilo que ela nos pediu nós não fizemos. O que você acha que é a origem da ideologia de gênero, pelo amor de Deus, se não a ideologia comunista?
O que você acha que é o feminismo, pelo amor de Deus, se não a ideologia comunista? O que você acha que é essa torção moral, essa inversão dos valores que nós vivemos hoje, onde Deus se tornou uma opção, onde o evangelho é ultrapassado, é considerado ultrapassado, porque ultrapassado ele nunca vai ser? O que você acha que são essas distorções da moral católica? O que você acha que são essas distorções da verdade, como o relativismo? A ideologia comunista espalhada no mundo inteiro. Nós não rezamos o bastante. Os erros da Rússia, são as palavras de Nossa Senhora, os erros da Rússia se espalharam pelo mundo inteiro. Ela pediu, rezem para que os erros da Rússia, ou seja, os erros do comunismo, não se espalhem pelo mundo inteiro. Eles estão se espalhando através da televisão, que você talvez ainda assista. Eles estão se espalhando nos meios de comunicação, eles estão se espalhando nos sistemas políticos que favorecem essas ideias. Mas Nossa Senhora continua a vir e a pedir aos seus filhos duas coisas: oração e penitência. Oração e penitência. Rosário, oração e penitência. Claro, o rosário está incluído na oração, o jejum está incluído na penitência, a palavra de Deus e a Eucaristia estão incluídas na oração. Mas Nossa Senhora não pede outra coisa, ela pede só oração e penitência. E continua pedindo. E nós continuamos a fazer tão pouco. O fato é que essa mãe nos ama a todos os homens com amor divino. Cuida, zela, ama, não com amor humano pequeno, não com o amor humano de uma Maria que amasse com amor totalmente humano. Não, 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 não. Ela nos ama com o amor que Deus comunicou a ela para amar o seu filho. E o seu filho a entregou a nós para que ela continuasse a nos amando com o amor dele. Ele não nos entregou a Nossa Senhora e Nossa Senhora a nós para que nós fôssemos mais consoladinhos, nem para que nós fôssemos mais mimadinhos. Não. Ele nos entregou a sua mãe para que nós fôssemos sobreamados, amados até transbordar, amados com o amor de mãe e o amor de mãe do Verbo Divino. O mesmo amor que ele recebeu dessa mãe, ele quer que nós recebamos dessa mãe. Como essa mãe não receberia de Deus o poder de interceder pelos seus filhos? Como essa mãe não receberia de Deus a missão de alertar os seus filhos através das aparições? Como essa mãe não receberia de Deus, junto com o amor divino, todas as graças, para, como ela disse a Santa Catarina Labouré, para derramar todas as graças. Ela tem em si, ela recebe de Deus, né? Deus dá para ela, para a Imaculada, Deus dá todas as graças e ela, como mãe, derrama as graças sobre a humanidade. Qual é a mãe que retém alguma coisa para si? Eu não conheço. E se nós, com o nosso amor tão impuro, tão manchado, com a nossa caridade tão fraquinha, com a nossa correspondência tão pequena à caridade divina, somos capazes de dar tudo, até a própria vida, se for necessário, para os nossos filhos, como essa mãe que nos ama com o amor do próprio Deus, sem mancha, sem pecado, com seu coração imaculado,
puríssimo, castíssimo, completamente entregue à graça de Deus e ao amor divino, como ela não nos amaria com esse mesmo amor? Portanto, confie em Maria. Ela é de fato mãe e ela te ama com amor que nenhuma mãe, nem a melhor, nem a maior desse mundo poderia te amar. Porque ela te ama com o coração imaculado, totalmente aberto à graça de Deus e totalmente cheio das graças de Deus, que Deus lhe deu desde sua concepção, para ela derramar sobre nós como prova do seu amor materno. Não desprezemos este amor e correspondamos aos seus pedidos. Vamos, como Jesus disse, vigiar e orar. E vamos, como Maria disse, rezar, fazer penitência. Rezar, Eucaristia, confissão, palavra de Deus, rosário, 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 penitência, jejum, penitência da caridade, a penitência do socorro, a penitência das obras de misericórdia. Vamos corresponder a esse amor. Como nós poderíamos não corresponder a esse amor que sempre, que eternamente nos amará com o mesmo amor com que amou o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo? Deus te abençoe.